João capítulo 3, versículo 16. O Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Para quem não me conhece, sou o pastor Leandro Leal. João, capítulo 3, versículo 16. Já tem no telão. Louvado seja Deus. João 3,16. João 3,16. Amém? Quem achou, diga graças a Deus. Então vamos para a palavra agora. Ele diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida, o que, igreja? Eterna. Veja, primeiro aqui nós estamos vendo aqui uma prova de amor. A Bíblia diz que Deus, Ele amou o mundo, mas Ele não amou o mundo de qualquer maneira. A Bíblia diz que Ele amou o mundo de tal maneira, foi de uma maneira tal, foi uma maneira grande. Deus, Ele nos amou. Quem é que Ele amou? O pecador, sabe, a prostituta, o adúltero, o viciado. E o que que Deus Ele faz aqui? A Bíblia diz que o amor dele foi tão grande, Ele vendo o sofrimento da humanidade, a humanidade, né, ali nas mãos de Satanás, que Ele chega ao ponto de falar assim: eu vou entregar o meu filho. Agora era qualquer filho que Ele estava entregando? A Bíblia diz que o único filho. Eu pego essa mensagem aqui, né, e falo assim: poxa, Deus, Ele entregou tudo que Ele tinha, irmãos. Veja a importância que nós temos para Deus. Imagine você pegar o seu único filho. Eu tenho 3 hoje, às vezes tem irmãos aqui que às vezes tem um filho. Imagine você falar: eu vou ter que dar o meu filho por alguém que não presta, alguém que aos olhos da sociedade não vale nada, por uma prostituta, por um adúltero. Você entregar aquilo que você ama por alguém que não vale nada. Foi o que Deus fez. Deus, Ele entregou tudo o que Ele tinha. Ele entregou tudo para nós. Tudo. Deus, Ele naquele momento, vamos se dizer, falou: eu vou ficar sem nada aqui, eu vou ficar sem meu filho, mas eu vou entregar o meu filho aqui, com um propósito. E Ele deu, é de graça. O que Deus, Ele faz na nossa vida é de graça. Deus não vai cobrar nada. Nada. Deus não vai cobrar por uma cura, Ele não vai cobrar por salvação, Ele não cobra por milagre, não cobra. Então aqui é gratuito. E Ele diz o seguinte: Ele deu o Filho dEle, Ele deu Jesus para quê? Qual que era o propósito? Para que todo aquele que nele crê não que não pereça, mas tenha vida eterna. Irmãos, nós temos visto pessoas perecendo, irmãos perecendo, casamentos perecendo. Eu sempre digo, né, às vezes: pastor, mas o casamento ele é bacana, 20 anos de casamento, 30 anos, independente de quantos anos você tem de casamento, você tem que orar todos os dias, quem é casado, pelo seu casamento. Todos os dias a esposa tem que orar pelo esposo. Todos os dias o esposo tem que orar pela esposa. Mas nós temos que crer em Jesus, diga glória a Deus. E se eu creio na palavra, o meu casamento não vai perecer. Se eu creio, eu não vou perecer. E às vezes, por que tem pessoas que às vezes ela perece na vida financeira? Porque ela não crê. Quer ver um exemplo de uma pessoa que não crê? Uma pessoa que não devolve o dízimo, ela crê na palavra? Uma pessoa que não oferta, ela crê? Não crê. E provavelmente o que vai acontecer com ela? Ela vai perecer. Tem pessoas perecendo. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso. Eu tenho que parar, não, eu tenho que crer, eu tenho que acreditar. Eu estava falando ontem, não sei se vocês já ouviram essa ilustração.
eu lembro que quando eu ouvi ela no início do meu ministério, eu acho ela interessante. Quem já ouviu aqui? Eu acho que vocês já ouviram, né? Aquela ilustração do barbeiro e do cliente. Vocês já ouviram? Quem já ouviu contando aqui? Quem ainda não ouviu? Quem não ouviu ainda? Não? Será que vocês não ouviram? Mas eu vou contar para vocês. Posso contar? Bem rapidinho, resumindo aqui. Essa ilustração fala do barbeiro, né, que ele era ateu, não acreditava em Deus. E um cliente dele, né, que era cristão, evangélico, certo dia ele foi lá cortar o cabelo, fazer a barba e tal. Chegou lá e ele chegou com a Bíblia nesse dia. Estava vindo da igreja, ele chega com a Bíblia. E aí o barbeiro olha a Bíblia, já começa né, olhando para a Bíblia e tal. Aí cortando o cabelo fala o seguinte, o barbeiro fala para o cliente, fala assim: você acredita aí no que está escrito nessa Bíblia? Ele falou: acredito, o cliente falando. Aí ele falou assim: eu não acredito. Eu não acredito nem no que está escrito aí, também não acredito em Deus. Aí o cliente perguntou: mas por que você não acredita em Deus? Ele falou: porque se Deus existe, por que o mundo está desse jeito? Por que tanto sofrimento? Você entra dentro dos hospitais, tantas pessoas sofrendo, é pai matando filho, filho matando pai, destruição por todo lugar. Eu não acredito em Deus. Se Deus existisse, isso aí não estaria acontecendo. Tudo bem. O cliente não respondeu nada. E quando ele pega, ele acaba de terminar lá, cortar o cabelo e tal, ele sai. Na hora que ele chega na porta, estava vindo um homem, cabelo grande, bem grandão, barbudo, todo maltrapilho. Aí esse cliente volta para o barbeiro e fala o seguinte: deixa eu falar um negócio para você também. Assim como você não acredita em Deus, eu também não acredito em barbeiro. Aí ele falou: oxe, que negócio é esse? Sou eu aqui? Eu estou aqui. E ele falou assim: se barbeiro existisse, por que aquele homem está daquele jeito ali? Olha o tamanho do cabelo dele, olha o tamanho da barba dele. Aí aquele barbeiro falou: não, isso é fácil. Se ele vir até mim, eu vou resolver o problema dele. Moral da história: o cliente chega para o barbeiro e é a mesma coisa a Deus. Sabe por que existem muitas pessoas sofrendo? Porque elas não procuram Deus. Se você procurar Deus, Deus ele vai resolver o seu problema. Ele vai te ajudar. E existem muitas pessoas que estão perecendo porque não procuram Deus ou porque não creem, como esse homem que eu estava falando aqui nessa ilustração. Ela não crê. E às vezes, deixa eu falar para você, como eu falei até no culto da noite, no domingo, tem pessoas que vêm para a igreja, ela ora, ela vem para a igreja, ela jejua, ela lê a Bíblia, ela pede oração para o pastor, pela família, mas ela não crê. Ela não acredita que Deus pode salvar a família dela. Quando ela olha para a situação, ela fala: não, sabe, ela está até orando por aquele filho, mas ela não acredita. No fundo do coração dela tem uma dúvida. Ela não acredita que Deus pode salvar mesmo. Ela olha para aquela situação, volta a dizer, ela está até orando. Quer ver um exemplo na Bíblia que aconteceu isso? Até citei no culto da noite. Coloca para mim Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 5. Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 5. Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 5. Aqui a igreja estava passando por uma perseguição. E aí eu vou pegar aqui essa parte do versículo 5 para você entender, para a gente adiantar aqui. Diz assim: e Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele. O que a igreja? A Deus. Olha que interessante, o Pedro estava preso. Ele tinha sido preso injustamente porque estava pregando o evangelho. E o que a igreja faz agora? A igreja começa a orar por ele. E a Bíblia diz aqui que eles faziam contínua oração, sem parar. Imagino eu que ele estava ali: Deus, liberta lá o Pedro. Meu Deus, não permita, sabe, acontecer com Pedro o que aconteceu com o Tiago. O Tiago tinha acabado de perder a cabeça.
Olha que situação. A igreja sendo perseguida, os discípulos, os apóstolos sendo perseguidos. O Pedro agora vai preso. E agora a igreja começa a clamar por ele. Começa a buscar. No versículo 6 diz assim, pula para o 6. E quando Herodes estava para fazer o comparecer, nesta mesma noite estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. Versículo 7. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro do lado, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram das mãos, o que, igreja? As cadeias. Olha Deus começando a operar. Deus estava ouvindo a oração da igreja. Olha a importância da igreja estar unida. Olha a importância de nós nos unirmos na quarta-feira. Imagine, você está aqui orando. Tem igrejas nossas agora nesse horário, agora que está tendo culto. Tem outras que começam 8 horas, tem outras que começam 9 horas. Imagine hoje, na quarta-feira, na Igreja Internacional da Graça de Deus, a igreja está num propósito. Deus, salva lá aqueles que estão na prisão. Tem pessoas que estão na prisão dos vícios, das drogas, da prostituição. Esses dias nós estamos enfrentando situações de pessoas que estão viciadas em jogos de celular, jogos de azar. Pessoas estão gastando tudo, perdendo tudo, pensando até em tirar a própria vida. Nós temos que orar por essas pessoas. E Deus ali manda o anjo. Então você tem que crer que, se você crê, enquanto você está aqui orando, Deus está visitando o seu familiar na sua casa. Eu me lembro de um caso, irmãos, de um dos nossos obreiros, irmãos. Eu até peço permissão, não vou citar o nome aqui, tem vários obreiros aqui na nossa igreja, mas tem um dos nossos obreiros que passou por uma luta tão grande, irmãos, no meio da família. Sabe, ele foi injustiçado, irmão. Sabe, a família acusando ele. Aconteceu um negócio, principalmente esse negócio de quando o pai e a mãe morrem, para negócio de repartição de bem, aí a família, quando envolve dinheiro, acaba a família. Já viu situação assim? Acaba a família. Só que começaram a acusar ele, falar um monte de coisa. Ele sempre ali, pastor, estou na batalha, tal. Só que eu me lembro que teve um momento que ele deixou a mágoa entrar dentro do coração. Quando a mágoa entrou dentro do coração, sabe o que entrou junto? Um demônio, um espírito de loucura, irmãos. Eu me lembro que eu fui na casa desses irmãos e para expulsar esse demônio, quase que quebrou o quarto todinho dele. Era pancada para um lado e pá. Só que aí a gente ora, tal. Nada acontece ali, tal. Expulsamos mal, depois voltava, expulsamos e voltava. Enquanto ele não limpar o coração, não adianta, o demônio vai voltar. Tá bom. Moral da história, sabe onde que ele parou? No hospício, no meio de um monte de louco. Aí vai lá eu e um obreiro que visitar. Ele fala: rapaz, irmão, meu Deus do céu, e agora, Jesus? Vamos lá, oramos por ele lá, e está lá ele todo. Aí eu me lembro que um domingo nós estávamos aqui na igreja, a esposa dele aqui com a gente aqui, e ela toda triste: meu Deus, e agora o que vai ser? Eu falei: irmã, fique tranquila. Eu dei essa palavra para ela. Nós estamos aqui orando aqui, nós vamos fazer um clamor aqui. Enquanto nós estamos aqui, Deus está visitando o seu marido lá e está libertando ele. Irmão, foi dito e feito. Deus visitou o marido dela, hoje ele está fazendo a obra de novo conosco aqui. Está vendo? Ela creu. Mas muitas das vezes a gente não crê. Muitas das vezes, sabe, a gente oramos por um filho que está nas drogas, mas não cremos que Deus vai libertar. Nós oramos pelo marido que está na bebida, mas não cremos. Nós não estamos dando crédito. E o que acontece? Aqui Deus já começa a operar. Versículo 8 diz assim, ó: e disse-lhes o anjo: cinge-te e ata as tuas sandálias. E ele fez assim. E disseram mais: lança às costas a tua capa e segue-me. Versículo 9. Ele diz: e saindo o seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. Versículo 10, para chegar ao nosso ponto. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual lhe se abriu por si mesma, e tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo, que a igreja se apartou dele. Vamos se dizer que o Pedro ali, ele estava em uma prisão de segurança máxima. Você viu quantos portões ele teve que passar? Ele estava amarrado com correntes, tinha soldados ali, era uma prisão de segurança máxima. Ninguém conseguia ali, sabe, escapar dessa prisão.
Olha que situação que ele se encontrava. Vamos se dizer que eu sempre falo, quando eu estou ministrando essa palavra, né, que o Pedro, ele era um prisioneiro ali, sabe, de alta periculosidade. É assim que se fala, né? Então ele era muito perigoso. Diga assim: eu sou perigoso. E você? A irmã fala o quê? Sou perigosa. Mas você é perigosa para quem? Para o inferno, irmão. Sabia disso? O diabo quer nos prender. Ele quer te prender, ele quer travar a sua boca. Ele não quer que você ore, ele não quer que você busque. Ele quer te prender dentro da sua casa. Ele não quer que você venha para a igreja. Mas você tem que se levantar. Quantas das vezes a palavra vem, sabe, para nos libertar, sabe, Deus, Ele quer nos usar, mas aí continua, versículo 11, aqui para chegar ao nosso ponto. E Pedro, tornando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes, e tudo que o povo dos judeus esperava. Versículo 12, e considerando ele nisso, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos. E o que eles estavam fazendo? E a igreja não parava de orar. A igreja estava ali reunida orando, buscando a Deus ali em favor do Pedro. Olha o que diz o versículo 13, diz assim: e batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar. Versículo 14, e conhecendo a voz de Pedro, de alegria ela não abriu o quê? A porta, mas correndo para dentro anunciou que Pedro estava o quê? Você viu, a alegria dela foi tão grande quando ela reconheceu a voz ali, sabe, do Pedro, que ela não abriu a porta. Aí o que ela faz? Ela corre lá para dentro de alegria para avisar o povo: ó, o Pedro está na porta. Versículo 15, pula para frente. E disseram-lhes: olha, estás fora de ti. E disseram: estás fora de ti? Mas ela afirmava que assim era. E diziam: é o que, igreja? É o seu. Aonde que eu quero chegar aqui? A igreja estava orando, mas ela não acreditava. A igreja, o povo de Deus estava orando pela libertação do Pedro, mas falava: não, é um anjo. Então, com outras palavras, eles já estavam acreditando que o Pedro estava o quê? Morto, que não tinha jeito mais para ele. Às vezes é a mesma coisa hoje. Nós estamos dentro da igreja, eu trago a foto do meu familiar para a igreja, sabe, eu oro, eu clamo, todos os dias orando, mas às vezes não estou acreditando, eu não estou dando crédito. Eu oro pelo meu casamento, mas eu não creio que Deus pode restaurar o meu casamento. Que fé é essa? Eles falaram para ela: é um anjo, não é ele não. Você está fora de si, menina. Olha o que diz o versículo 16, para finalizar. Mas Pedro perseverava o quê? Em bater. E quando abriram, viram-no em si, o que, igreja? E se espantaram. Não acredito, é um fantasma. Pedro, você aqui? Como é que pode? Você está orando por algo e quando você recebe, você se espanta. Mas o espanto deles aqui foi porque eles não acreditavam. Eles estavam orando, mas não estavam crendo que Deus era poderoso para fazer. Então você tem que crer, Deus é poderoso. A Bíblia diz que aquele que nele crê não vai perecer. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. Deixa eu dar outro exemplo aqui rapidinho. Coloca para mim segundo livro dos Reis, capítulo 4, versículo 1. Segundo livro dos Reis, capítulo 4. Vamos ver outro exemplo aqui. Esse exemplo aqui eu quero trazer hoje para a família, lado da família, que é a nossa mensagem de hoje. Você vai ver uma família que estava perecendo. O marido morre, a mulher fica viúva, ela fica com os 2 filhos, e a Bíblia diz ali que essa família ela tinha uma grande dívida, e os credores eles vieram cobrar a dívida dessa mulher, e ela falou: não tem dinheiro. Aí o que os credores falaram? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou levar os seus filhos. Imagina, ela estava perecendo, essa família estava sendo destruída, essa mulher precisava fazer alguma coisa. Às vezes tem pessoas que estão perdendo os filhos,
Já perdeu às vezes o marido por vício, às vezes até para outra, sei lá. Agora está perdendo os filhos, está perdendo a casa, está perdendo tudo. E essa mulher toma uma decisão, ela vai buscar ajuda. Ela vai até o profeta. Olha aqui, diz assim: e uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que o teu servo, ele temia o Senhor. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem seus servos. Versículo de número 2. E Eliseu lhes disse: que te hei de fazer, mulher? Ele disse: declara-me o que tens na tua casa. E ela disse: tua serva não tem o quê? Não tem nada em casa, senão uma botija do quê? Então imagina, ela chega lá, ela está com um problema, o marido morreu, ela deixou uma grande dívida, ela estava para perder os filhos, ela toda endividada, uma batalha na vida financeira. Aí o profeta agora chega para ela e pergunta: o que você tem na sua casa, mulher, para me oferecer? Aí na hora ela fala: não tenho nada. E depois ela se lembrou: não, eu tenho um pouco de azeite. No versículo de número 3 diz assim: então ele disse: vai e pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios e não o quê? Não poucos. Versículo 4: então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita azeite em todos aqueles vasos e põe à parte o que estiver cheio. Versículo 5: partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si, sobre os seus filhos, e eles lhes traziam os vasos. E ela, o que, igreja? Então veja, ela creu no que o profeta estava falando? Ela creu. Ela foi buscar ajuda, buscou vasos. Ele falou: busque muitos, não poucos. Você vai pegar agora o azeite e você vai começar a encher os vasos. E ela foi fazendo conforme o profeta estava falando. Lembrando, ela estava com um problema aqui. Ela precisava salvar os filhos dela. A situação estava contrária. Versículo 6: e sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse ao seu filho: traze-me ainda um vaso. Porém ele lhes disse: não há mais vaso nenhum. Então o azeite o quê? Parou. Lembrando, Deus, ele vai operar de acordo com a nossa o quê? A nossa fé. Ele falou: traga muitos. Se tivesse mais vaso, teria o quê? Mais azeite. Então é isso. Deus opera de acordo com a sua fé. Aí o azeite para. Tudo bem. Versículo 7. Então veio ela e o fez saber ao homem que? De Deus. Primeiro, aí você vê, agora ela volta. Gratidão. Ela poderia pegar, ela já tinha o azeite. Ela já estava bem, não é verdade? E o que ela faz agora? Ela volta para testemunhar. E é a mesma coisa aí, eu e você, nós não podemos deixar de testemunhar aquilo que Deus faz na nossa vida, sabe, contar o que Deus ele tem feito, então é importante. Ele diz, e disse ele: vai agora e você vai vender o azeite e paga o que? A tua dívida. Então agora, poxa, ela pagou a dívida e diz mais: e tu e os teus filhos vivei o que? Olha lá, então imagine, agora o que ela tinha ali, dava para ela viver o resto da vida dela. Agora ela conseguiu ali salvar a vida dos filhos, e vamos se dizer ali, não perdeu os filhos, mas porque ela deu ouvidos ao homem de Deus, ela creu, ela acreditou, ela fez conforme o homem de Deus estava direcionando. É a mesma coisa hoje, se você fazer conforme a palavra, você não vai perecer. Volta para mim lá em João capítulo 3, versículo 16, então o que ele diz? Porque Deus amou o mundo de tal maneira, Deus nos amou, o amor de Deus foi grande, que deu o seu Filho o quê? Unigênito, é de graça. Diga assim, a bênção de Deus é de graça. Às vezes se você parar para pensar, até trazendo aqui, não é o meu ponto, mas você quer uma bênção na sua vida financeira? O que você dá na igreja, Deus ele quer alguma coisa de você? Ele precisa do seu dinheiro? Ele não precisa. Quando você dá, ele já promete para você que ele vai devolver para você 30, 60 e até 100 vezes mais. Para você ver que ele não precisa, mas ele quer ver onde está a sua fé. Aonde você sabe se você está crendo nele verdadeiramente. A bênção de Deus ela é gratuita, então ele deu o filho dele, ele deu tudo o que ele tinha para mim e para você. Imagine Deus fala assim, eu estou te dando tudo, estou ficando sem nada aqui, eu vou dar tudo, eu vou entregar o meu tudo para o povo, para vocês, pelos pecadores, para que todo aquele que nele crê, não o quê? Não pereça, mas tenha vida
Se eu crer na palavra, eu não vou perecer. E às vezes tem pessoas, você já viu pessoas falando: poxa, eu tenho tanto medo, meu Deus, misericórdia. Sabe, o meu pavor é saber que o meu filho um dia, misericórdia, vai usar droga. Meu Deus, eu tenho medo de perder meu casamento. Já perdeu. Já está perdendo, na verdade. Porque quando você deixa o medo entrar, você vai perder. O medo, ele é uma brecha do diabo, ele vai entrar. Eu não tenho que temer, eu tenho que crer. Eu não vou perecer. Se você crê na palavra, você não vai perecer. Se você crê na palavra, a sua família não vai perecer. Se você crê na palavra, você não vai ficar doente. Se você quer, pastor, mas todo mundo está doente. Eu tenho orado aqui: Senhor, guarda essa igreja, proteja essa igreja aqui. Não, pastor, mas está vindo virose, pode vir virose, que for, você não vai ser tocado em nome de Jesus, amém? Eu me lembro, no tempo da pandemia, estava até falando com os irmãos aqui. Eu não me lembro, eu não sei se eu peguei Covid. Eu não peguei Covid. Eu acho que eu não peguei. Sei não, acho que não. Que eu me lembro, não peguei Covid não. Entrei dentro do hospital da aeronáutica, tudo infectado lá. O pessoal falou: você não pode, você já pegou Covid? Eu falei: não. Tomou vacina também? Não tomei não. Falou: você vai entrar? Eu falei: por favor, me deixe entrar aí. Tem um irmão aí dentro aí que precisa de uma palavra. Entrei lá dentro. Me lembro um dia que acho que até o Elton estava também, mas antes, depois o Elton acompanhou essa situação. Um pastor amigo nosso, irmão, pegou Covid. Aí eles desesperados, a família toda com Covid, falou: não, eu vou lá, irmão. O pastor está onde? Já está aqui no hospital, aqui em Piedade. Vamos lá. Cheguei lá, o pastor estava todo se tremendo, e eu pedi: pastor, com todo respeito, todo temor, eu posso orar pelo senhor? Posso aqui? Pus a mão na cabeça do pastor com todo temor. Ele falou: vamos unir nossa fé. O pastor se tremendo, irmão, ali com Covid. Ah, não vou pôr não, meu irmão, o maior que está comigo. Se Deus falou para mim pôr a mão, eu vou pôr a mão em nome de Jesus, vou crer, eu não vou pegar doença. E não peguei. Eu não peguei. Você vê, tem gente que ela não saiu de casa, mano, e ela ficou doente. Mas como é que pode? Diga assim: o medo. Foi um medo, irmão. Ela tinha tanto medo de ficar doente que porque tudo que ela fazia. Eu lembro um caso de uma irmã que eu ia na casa dela, ela não saía para nada, aí não tinha familiar aqui, aí a gente tinha que levar as coisas para ela. Da janela do apartamento dela, ela mandava uma coisa, tudo empacotar, a cesta. Aí a gente entregava ali os negócios, ela subia a cesta. Aí quando subia, limpava tudo, tá certo, pode limpar tudo, sem problema nenhum. Mas era tanto medo, irmão. Aí pegou doença, não adianta. E você pode ver, os que mais temem é os que mais ficam doentes. O que mais passou o teu medo de acontecer, vai acontecer, irmão. Porque é naquilo que você está crendo. Então, se eu crer em Jesus, eu não vou perecer. O meu casamento não vai perecer, mas está dando tudo errado para o fulano. Mas para mim não vai dar errado. Para essa igreja não vai dar errado. Não vai, o diabo não vai tocar em você. Eu vou crer de todo o meu coração. Mas olha o que diz o 17, para finalizar, entrar em oração. O que ele diz aqui, ó? Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o quê? O mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Diga glória a Deus. Então Deus não veio para condenar, para acusar ninguém, para apontar o pecado de ninguém. Pelo contrário, Ele veio para nos mostrar: olha, Leandro, você está errando. Leandro, você tem que mudar. Sabe, vem a palavra. Então a palavra, ela não vem para condenar, pelo contrário, ela vem para nos acertar, sabe, para que a gente venhamos colocar a nossa casa em ordem. Qual que é o propósito da palavra? É para nós sermos salvos por ela. Deus amou o mundo, Ele deu o Filho dele para quê? Para que nós venhamos aceitar Ele. E quando eu aceito Jesus e creio em Jesus, já era. Você passa da morte para a vida. Deus, Ele te levanta, diga glória a Deus. Ele muda qualquer situação, mas eu tenho que crer. Não faça como aquela igreja de Atos dos Apóstolos. Eles estavam orando, mas não estavam crendo. Não, eu tenho que orar crendo. Você está aqui hoje, Deus está mandando um anjo lá, seja no hospital, seja lá na sua casa, onde tiver uma pessoa lá da sua casa presa, até alguém que está preso no vício, Deus está mandando um anjo para quebrar aquelas correntes, para abrir os olhos dele ali, para que ele venha. Ele vai vir para Jesus, ele vai vir para a casa de Deus, amém? E lembrando, a igreja, o que é a igreja? É o povo reunido. É o povo reunido. Diga-se, é o povo reunido. Você pensou que a mensagem acabou, né?
Mas não acabou não. Ainda Deus tem um recado para mim e para você. Aonde que a igreja estava? Ela estava numa casa, tinha o povo reunido ali. A igreja é o povo reunido. E o Pedro foi para onde? Para onde? Ele foi para aquela igreja. Tenho uma notícia para você. Quando você menos esperar, vai ter um obreiro ali abrindo a porta. E o seu familiar vai estar entrando aqui falando: olha, agora eu quero servir a Jesus. Amém? Quem crê nisso, vamos aplaudir Jesus. Diga glória a Deus. Pode aplaudir Ele bem forte. Se coloque de pé, irmãos, vamos fazer oração. Você que está em casa, nós vamos agora unir a nossa fé. Onde você estiver aí, fica aí preparado que nós vamos agora orar. A igreja vai orar, nós vamos unir a fé aqui. Deus, Ele vai operar, amém? Feche os olhos em nome de Jesus. Deus é bom, Deus é maravilhoso. Em nome de Jesus eu creio, está determinado em nome de Jesus que você vai ver os seus familiares entrando por aquela porta ali, ó. Os obreiros abrindo. Quando você ouvir ali, oh Jesus, quando você vê, você vai ali, sabe, você vai ficar espantado, falar: meu Deus, eu não acredito, meu Deus, o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso, isso, oh Jesus. O Senhor é bom, Pai, o Senhor é tremendo, Pai. Agora a igreja está orando, a igreja da graça de piedade está orando, mas, meu Deus, tem igrejas aqui em Pernambuco orando pela família. Meu Deus, tem igrejas aqui, meu Deus, no estado de Pernambuco orando. Meu Deus, no país, lá em São Paulo, o pastor Jaime. Meu Deus, aqui em Pernambuco, o nosso líder, pastor Paulo Sabino. Meu Deus, nós estamos na mesma fé. Hoje, quarta-feira, a igreja ora pela família, nós oramos pela casa, mas antes de orar pela nossa família, nós oramos por nós, Pai. Meu Deus, tira de nós, Pai, toda incredulidade, tira toda dúvida. Muitas das vezes o Senhor não opera, meu Deus, por causa da dúvida, Pai. Oh, meu Deus, tira, meu Deus, a dúvida do coração deste meu irmão, do meu coração, vai trazendo. Eu creio, meu Deus, que assim como o Senhor libertou o Pedro, o Senhor é poderoso para libertar aquele que está no vício, aquele que está em depressão, aquele que está com a cabeça virada, aquela pessoa que está decidida a sair da igreja. Ela saiu, oh meu Deus, visita, traz de volta, Pai. Mas antes, eu fortaleço essa igreja, fortaleço esse povo. Oh meu Deus, eu creio que o Senhor falou o coração deste meu irmão, dessa minha irmã, Pai. Então vem, meu Deus, aqui estendendo as mãos para esta casa, para esta família. Estenda as mãos, meu Deus, para este povo agora, Pai. Olha com teu olhar de amor, meu Deus, para esta casa. Visita, meu Deus, o filho, visita, meu Deus, a filha, visita, meu Deus, o marido, visita, meu Deus, a esposa. Isso, agora você vai orar e dizer: Deus, manda lá o anjo, Senhor. Isso, o Senhor não mudou, manda o anjo, meu Deus, para libertar aquele familiar, aquele que está preso nos vícios das drogas, aquele que está no hospital, aquele que está hospitalizado, aquele que está doente, aquele que está enfermo. Visita, meu Deus, vai visitando, Senhor, esta casa, o casamento, o ente querido, o neto, a neta. Oh meu Deus, entra com providência naquele casamento, Pai, é o que nós te pedimos. Entra ali, meu Deus, com a cura, com a salvação. Quem crê no Senhor não vai perecer, essa igreja não vai perecer, esse povo não vai perecer, meu Deus, esse casamento não vai perecer, os filhos não vão perecer, porque nós estamos orando e crendo que o Senhor é poderoso para fazer. Então entra, meu Deus, agora com providência, porque neste momento nós vamos agora usar o poder de Deus. Agora você vai dizer para o diabo e para os mensageiros do diabo: na minha casa não. Isso, diga para ele: na minha família não. Diga para ele: na minha vida não. Diga para ele: eu não te aceito, maldito. Diga para ele: em nome de Jesus, sai. Isso, use o nome de Jesus agora e diga: sai. Sai coisa ruim, sai coisa mandada, vai embora agora, bata em retirada, caia por terra, toda obra do inferno, toda obra do diabo, eu estou mandando, eu estou exigindo, eu estou determinando agora, sai agora do casamento, toda frieza no casamento, demônio que colocou a segunda, a terceira pessoa, eu estou mandando você sair, por um caminho você entrou tentando tocar
tocar nesta família, mas por 7 caminhos você vai sair agora. Eu digo, sai toda frieza, sai todo mal, toda rebeldia. É o filho que está rebelde, é o marido que está rebelde. Eu digo agora, vai embora. Eu ordeno agora, sai mal, solte agora esta casa. É você que traz as brigas, as contendas, as divisões, os males, a separação, a discórdia. Eu digo, sai demônio que traz a miséria, o fracasso, a derrota, as doenças. Eu digo agora, vai embora. Solte agora o filho, solte a filha, solte o marido. É alguém que está sofrendo, é o familiar que sofre de ansiedade, de depressão. Meu Deus, visita agora, visita o filho, visita a filha. Entra agora com providência, meu Deus, desta casa. Eu ordeno agora, Satanás, pega tudo que é seu, pega todo o teu mal, toda maldição, macumbaria, feitiçaria, trabalho feito, catimbó, obra de inveja, todo o mal que foi lançado para tentar destruir esta família. Eu digo agora, vai embora. Eu ordeno agora, bata em retirada. Eu digo agora, caia por terra. Não é um pedido, é uma ordem. Estou ordenando, estou exigindo, estou determinando. Sai, 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 caia por terra agora, vai embora. É você que se esconde na casa, é você que se esconde naquele quarto, debaixo daquela cama. Eu digo agora, vai embora, em nome de Jesus, sai. Você perdeu nesta família, você não fica. Eu te amarro, maldito, eu te repreendo. Eu digo agora, todo mal, diga todo mal, diga sai, 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 sai e sai. Todo mal, em nome de Jesus, para nunca mais voltar. Estenda suas mãos em direção à sua casa agora. Agora você vai mandar a bênção para dentro da tua casa. Fala para Deus, Deus, manda anjos lá agora. Isso. Manda anjos na casa desses meus irmãos. Manda anjo na casa dos parentes, dos filhos, dos entes queridos. Manda anjos, meu Deus, ali que vão trabalhar em favor das famílias, Pai. Porque enquanto esta pessoa está aqui intercedendo, tem anjos do Senhor trabalhando em favor desta igreja, deste povo, salvando, curando, libertando em nome de Jesus. E eu creio, Pai, e eu vou ver junto com esses meus irmãos, muitos familiares entrando por esta porta e dizendo, é aqui o meu lugar, é aqui que eu vou ficar, é aqui que eu vou servir Jesus. E vocês digam, Senhor Jesus, muito obrigado. Eu creio e tomo posse da minha vitória, da minha bênção, da salvação de todos os meus familiares, para a glória do Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Pode aplaudir Jesus em forte.